Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, e hoje é dia de falar o que nós entendemos lendo Juízes 13 ao 16, ou seja, hoje é dia de ler Sansão, né? Não Sansão e Dalila, gente, toda a história de Sansão. Bom, vou explicar para você que está chegando agora. Durante uma semana eu impus, não, incentivei o pessoal do grupo do WhatsApp e aqui do canal a ler a história de Sansão, que está em Juízes 13 ao 16. E dessa leitura, selecionar 3 pontos de Sansão que você acha mais importante. E eles fizeram isso, e dessa vez num número maior do que da vez passada, né? E eu vou ler aqui o que eu achei de Sansão. E o correto, gente, é trazer 3 pontos, né? 3 pontos meus, 3 pontos de vocês. Só que a história é grande e muito importante, por sinal. Eu não sei por que não pregam Sansão. Não sei por quê. Tem tanta coisa para aprender aqui, mas eu selecionei 6 pontos. 6 pontos meus e mantive os 3 do pessoal do grupo e do canal, porque muitos dos pontos batem com o que eu também entendi, né? Mas eu selecionei bem 3 pontos aqui. Vou falar o nome de quem eu selecionei e vou ler o ponto de quem eu selecionei. Hoje eu vou ler isso aqui usando a Nova Almeida atualizada. Eu acho que eu faço muito vídeo com a Nova Almeida, né? O próximo eu vou usar a NVT, só para provocar vocês um pouquinho. Vamos lá, deixa eu marcar aqui, né, o ponto inicial. Nós lemos toda a história de Sansão. E eu sinceramente não foquei em Dalila, porque é o que as pessoas mais conhecem, então eu fugi de Dalila. Assim como Sansão devia ter fugido, né? Eu fugi de Dalila. E fugindo de Dalila, eu consegui pegar 12 pontos importantes na história de Sansão antes de chegar em Dalila, né? E nós lemos tudo e foi bem interessante, aprendi bastante, tem muita coisa aqui. Antes de passar os meus pontos, eu quero convidar você, a primeira coisa, a participar do Censo Cristão. O link vai estar aqui embaixo. Nós queremos saber... Deixa eu pausar aqui, peraí. O alarme despertando. Nós queremos saber como anda o cristianismo no Brasil. E para isso eu preparei um censo, algumas perguntas, e você vai responder e já vai colaborar com esse censo. Bom, depois disso, o link para participar do grupo do WhatsApp, que tem crescido bastante, graças a Deus. Tudo isso é graças a Deus, gente. Nada é por culpa minha ou de vocês, tá? Nem de vocês, nem minha. É graças a Deus. E a gente está conseguindo aprender bastante coisa juntos, né? Tanto que hoje aqui tem coisa pesada aqui em sessão para nós hoje. Durante a minha exposição eu vou ler o texto, então eu aconselho você pegar uma Bíblia também, para que você consiga compreender o que eu vou falar, né? Acho que é só esse o recado. Faça parte do canal, a gente compartilha os vídeos. Tem muita gente precisando conhecer isso aqui. Outra coisa, daqui a pouco eu vou gravar o 7º vídeo de como montar sermão. Vai ser o ápice de todos os vídeos de montar sermão. Aqui eu vou ensinar realmente a estruturar e os detalhes ali que vai te ajudar também. Mas vocês precisam compartilhar, porque eu estou entregando conteúdo de graça que vai ajudar muita gente, né? Mas o YouTube já atrapalha, né? Conteúdo cristão não tem tanta relevância assim. E vocês não compartilham, aí a gente deixa de ajudar 1 milhão de pessoas por conta disso, né? Então, vamos lá então. Vocês leram aí Juízes 13, abre sua Bíblia Juízes 13, mas a gente vai dar uma passeada aqui no total. Eu vou ser bem rápido, tá? Para não demorar, eu já gastei 3 minutos. Mas isso é o que eu entendi lendo Juízes 13, do 13 até o capítulo 16. Vamos lá, a primeira coisa que você vai perceber em Juízes 13 está no capítulo 13, do 8 ao 13. O pai de Sansão, ele queria saber se a profecia que foi entregue à sua esposa era ou não verdade. Manoá, o pai de Sansão, quando ficou sabendo da profecia dita pelo anjo do Senhor, hein, gente? Esse anjo, depois eu vou falar um pouco sobre ele, quis saber se realmente era uma mensagem de Deus, mesmo que a sua esposa tivesse recebido diretamente do anjo do Senhor, alguém que ela descreve como, deixa eu ver aqui, como increbilíssimo, como eu li em alguns textos, né? Aqui, deixa eu ver, havia estéreo, cadê? Quando ela fala, tá no versículo 8. Ah, tá aqui, gente.
Ah, tá aqui, ó. Ah, ela falou no versículo 6 aqui na Nova Almeida, ó. Um anjo de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Ou seja, existia provas de que aquele era o anjo de Deus mesmo, e esse aqui provavelmente é Jesus, né? Mesmo assim, mesmo ouvindo a sua esposa, ele foi atrás e quis saber se realmente era o anjo de Deus, ou podia ter sido um engano, né? Bom, muita gente não faz isso, né? Muita gente acredita em qualquer coisa. Se eu falar alguma coisa com vocês, vocês vão acreditar sem consultar as escrituras. É um erro muito grande. Nós devemos julgar aqueles profetas de Deus, julgar no sentido de observar se o que eles estão falando é ou não de Deus mesmo. Isso por dois motivos, gente. Dois motivos para vocês julgarem toda a profecia, tudo que vier. Não importa se é do apóstolo X, se é do Power Ranger, não importa, vocês precisam consultar se ele está falando a verdade ou não. Tá? Então vai lá em Mateus 24, vocês vão ver um dos motivos para vocês questionarem. Questione sempre. Toda profecia precisa ser questionada. Vai lá em Mateus 24, o primeiro motivo para vocês questionarem tudo, tá? Ó, vou falar aqui rapidinho, Mateus 24, o versículo 4 e 5 de Mateus 24, fala o seguinte, Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus está dizendo que no nosso tempo, esse tempo aqui é o nosso já, começou lá, mas já o nosso também, viriam muitas pessoas falando que eram de Jesus, ou que falavam por Jesus, ou que a mensagem era de Deus. Jesus está falando para vocês tomarem cuidado, tome cuidado, analise tudo. E aí lá em 1 João, abre aí também, 1 João 4:1, todos esses textos precisam que vocês analisem depois por completo. Eu vou ler rapidinho aqui, para não ficar muito grande, né? 1 João 4, apenas o versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Ponto e vírgula. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Isso já estava acontecendo em João, que Jesus tinha falado. Muito mais agora que nós estamos no final dos tempos. E Manoá fez isso, ele não fez errado. E o anjo do Senhor provou que realmente a mensagem era do Senhor. Não castigou ele por isso, né? Ele respondeu, você perguntou, agora eu vou te responder, façam o mesmo, pessoal. Segundo ponto que eu entendi, o casamento de Sansão e a vontade de Deus, o primeiro casamento de Sansão, né, vocês vão ver lá em 14, versículo 4, e muita gente não compreendeu isso aqui. Nas respostas que eu obtive, eu percebi que muita gente não entendeu. 14, versículo 4, eu vou ler para vocês rapidinho. Cadê? Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, o casamento de Sansão foi planejado pelo Espírito Santo, foi colocado ali. Se você ver o texto, você vai ver que o Espírito Santo faz com que Sansão deseje ir para lá. E quando ele vai para lá, ele conhece essa mulher, né? Misteriosamente conhece essa mulher. Foi tudo planejado, mas não foi para que o casamento de Sansão fosse perfeito, né? Foi para que os filisteus ficassem irados com Sansão e provocassem assim uma guerra, né? Uma guerra que vai acontecer mais para frente. Bom, isso nos leva a pensar melhor sobre a vontade de Deus. Por exemplo, você sabe onde você está na vontade de Deus? É possível que você esteja envolvido num problema ou não uma solução também e esteja ali porque Deus te colocou. Então é importante a gente conhecer a vontade de Deus e não julgar tudo como se fosse culpa do pecado ou culpa de Satanás, né? Às vezes é a vontade de Deus também. É claro, considere todas as afirmativas. Satanás, o pecado, a vontade de Deus. Aqui, o Espírito Santo estava mandando Sansão ir para lá sem ele saber, tá, gente? Ele não estava sabendo também. Se você ler o texto, você vai perceber que Sansão também não sabia o que estava fazendo. Mas é importante a gente conhecer. E também é legal que a vontade de Deus é soberana. Então, Sansão não precisava saber, ele ia fazer aquilo lá. A gente tem um texto lá de Jó, que eu gosto muito. Lá no finalzinho, Jó dá uma declaração muito importante. E Jó é um exemplo sobre vontade de Deus, né? Não tem como negar que Jó foi
foi usado e sem saber, e viveu algumas coisas bem interessantes, né? Bem sinistras até. Mas ó, lá em 42, versículo 2, ele fala o seguinte, ó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, era a vontade de Deus, e ponto final. Eu vou marcar aqui mais um ponto pra gente. O terceiro ponto que eu entendi foi o enigma do leão. Vocês prestaram atenção no capítulo 14, um estranho acontecimento, ele mata um leão e depois ele volta lá, o cadáver do leão agora tem um pote de mel e ele, tipo, tudo bem, né? Alguém pode ter deixado passar e caiu lá. Mas não, ele pega o mel e bebe o mel. E caramba, como é que a gente entende isso, gente? Nem Sansão explica, nem o texto não explica isso, né? Mas aí a gente pode pensar algumas possibilidades. Vou pensar agora com vocês. Vamos ler aqui 14, 6, 8 e 9. Quer ver, ó? 14, 6 e 9. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe Atina. Engraçado, na ACF acho que está outro nome. Eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão, né, como que rasga um cabrito, sem nada ter nas suas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Essa é a morte do leão. Aí tem o 8 e o 9. Cadê? 8 e 9. Depois de alguns dias, gente, alguns dias morto o leão. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, com a mulher, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Um enxame de abelhas, eu falei pote, eu errei, né? Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo do favo de mel, né? Quando chegou onde estava seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram, mas Sansão não lhes contou de onde havia tirado o mel. E se Sansão fosse aquele leão que ele mesmo matou? A gente sabe que depois Sansão peca, ou seja, Sansão morre, né? Ele morre nos seus pecados ali, ele vive uma tragédia incrível com Dalila. E se aquele leão já estivesse prefigurando a morte de um guerreiro forte, alguém poderoso, como Sansão, né? E aí a gente chega à conclusão, tá? Provavelmente o leão era Sansão e ele mesmo matou porque ele buscou os seus pecados, como vai ser o último ponto que eu vou falar. Sendo assim, o leão já estava representando o que aconteceria com Sansão, mesmo assim ele não entendeu. E aí quando ele voltou e pegou o pote, ele poderia ter descoberto que na morte daquele leão havia algo que seria bom para ele e para o povo. Por que para o povo? Porque ele comeu do mel, ou seja, aquilo foi bom para ele também, o acontecimento final, tá, gente? Não o pecado, o acontecimento final foi bom para Sansão, e depois ele dividiu isso com o povo, a família dele representaria o povo. Então, e se Sansão fosse o leão e o mel fosse o resultado do seu sacrifício no final, que a gente sabe que ele acaba se matando, né? Talvez por isso ele tomou o mel e deu para os seus pais. Fica aqui a dúvida e quem sabe a possível solução, né? Ninguém sabe, tá, gente? Aqui não fala, que não trata sobre isso. Deixa o carro passar. Quarto ponto, quarto e quinto, tudo junto. Sansão foi traído pelo seu próprio povo, né? Quando os filisteus foram buscar Sansão, eles foram tipo com um exército, 1000 pessoas estavam lá, provavelmente 1000 pessoas mesmo, né? E quando eles chegaram no povo de Deus, o povo de Deus se assustou, ficou com medo. E aí se entregaram Sansão por medo de guerrear, né? Então o povo foi traído. Isso também foi a vontade de Deus, que aconteceu com os filisteus, e mostra que Deus estava no comando, e já começa a mostrar um pouco de outro personagem muito mais importante pra gente, né? O ponto 5 vai revelar mais esse personagem. Eu vou ler o verso 14 para vocês entenderem do que eu tô falando. Deixa eu pegar aqui, ó. Capítulo 15, 14, tá? Deixa eu pegar aqui. Quando Sansão chegou a Leís, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor
de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços, porque amarraram Sansão, se tornaram como fios de linho queimado. Ou seja, elas desmancharam, né? E se soltaram. Achou uma queixada de jumento, no versículo 15, ainda fresca, pegou na mão e com ela matou 1000 homens e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Ou seja, Sansão foi traído para que depois pudesse vencer todo o exército inimigo. Então ali houve vitória no povo de Deus. E Sansão esqueci que eu faço. Sansão foi juiz durante 20 anos depois disso. Qualquer semelhança talvez não seja coincidência, tá? Sansão ter matado 1000 soldados, ou seja, o número 1000 na Bíblia às vezes significa completo ou perfeito, matou a quantidade perfeita, ou matou completamente, né? A gente sabe que Deus também derrotou Satanás para sempre e nos perdoou, e isso também é para sempre. Então completo aqui. Talvez Sansão estivesse prefigurando a própria vinda do Messias, que destruiria esse poder das trevas, né? O nosso acusador, né? Sexto ponto é o seguinte: a humanidade de Sansão, né? Mesmo sendo nazireu, peraí, que eu sempre confundo essa palavra aqui. Cadê? O anjo do Senhor disse: eis que você é estéril, por isso tome cuidado, porque ficará grávido o menino. O menino será nazireu. Nazireu, acertei. Sansão era nazireu, era o escolhido de Deus para libertar o povo. Desde o início ele era. E mesmo assim ele era homem. Né? Mesmo sendo nazireu, ele continuou com seus pecados. Sansão era bastante pecador, se você ler tudo, né? O que difere muito de Jesus. Nesse ponto é muito diferente de Jesus, porque nós sabemos que Jesus não pecou, né? Já Sansão, algumas vezes, né, que foi registrado. Alguns detalhes do seu caráter fizeram com que ele fosse enganado facilmente. A gente vai ver isso aqui no 14:17 e no 16:16. É o seguinte: o problema de Sansão é que ele era muito apaixonado. E ele acabou se apaixonando por mulheres erradas, né? É claro que foi a vontade de Deus, mas em Dalila, Sansão se apaixonou assim descaradamente pela mulher errada. Ele se deitou com a prostituta no 16 e ele se apaixonou, e daqui a pouco ele estava fazendo tudo que a mulher mandava. Ou seja, ele não tinha controle próprio sobre os seus próprios desejos, né? O problema é que Sansão era apaixonado demais para entender que as pessoas queriam enganar ele. Por isso as mulheres foram basicamente a sua queda. Se você ler, você vai ter a impressão, tipo assim, que a mulher abusava de Sansão. Realmente ela abusava de Sansão, né? E hoje não é diferente, né? Muita gente é apaixonado pelo pecado ou por alguma coisa ruim que vai atrapalhar a sua vida toda, a nossa vida toda. Se a gente não se controlar, as nossas paixões nos derrubam, né? A gente cai, realmente a gente cai, literalmente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas paixões, com esses desejos, com essas coisas maravilhosas que acontecem na vida. Muita gente é apaixonado por mulheres, é fraco por mulheres. Muita gente é por dinheiro, por poder, por autoridade divina. A pessoa persegue tanto essa ideia que esquece do evangelho e vive uma vida que nem sei como, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Sansão aqui foi cegado por uma mulher, né? 2 mulheres acabaram com a vida de Sansão. Nós sabemos que essa é a vontade de Deus na vida de Sansão, mas não quer dizer que você precise ir por esse caminho também sem saber que é a vontade de Deus. Se for vontade de Deus, vai acontecer. Entenda assim: se não for vontade de Deus, não procure o problema, né? Se policie mais, viva de forma sensata e, é isso, viva de forma sensata. Isso eu entendi lendo o capítulo 16 de Juízes. Bom, agora eu tenho aqui o que vocês falaram, né? 3 participações que são muito importantes, tanto para o canal quanto pro grupo do WhatsApp. Desde já quero mandar um abraço para vocês que participaram.
Outras pessoas participaram, eu li todos, e muita gente participou com textos muito grandes e eu tive que filtrar, né? Por isso que às vezes talvez eu não te escolhi. Então tenta dar uma resumida, tá? Por exemplo, o Sandro Freire, Sandrão, falou o seguinte, ele falou do anjo do Senhor, né? Lá em 13:17. E ele lembrou pra gente que esse anjo do Senhor também aparece em Gênesis 32, 24 ao 30. Realmente, aqui o anjo do Senhor tem o nome de maravilhoso, né? Ele fala, como é que eu vou te falar o meu nome se o meu nome é maravilhoso? Não sabemos quem é maravilhoso, né? O anjo do Senhor que pode se chamar maravilhoso, ó. J-E-S-U-S. Jesus é o maravilhoso. Então aqui o anjo do Senhor é Jesus, né? E ele aparece em vários lugares do Antigo Testamento, tá, gente? Isso, estudar teologia básica te mostra isso também. O Natanael Silva, o DM lá do nosso grupo do WhatsApp, ele falou o seguinte, lá em Juízes 16, 28 ao 31, ele citou aqui o texto. Aqui nós vemos que o pecado estraga a vida de muitas pessoas, vírgula aqui, né? Muitos pastores hoje perderam seu ministério por causa do adultério. Sansão perdeu 20 anos de ministério de juiz por conta do pecado de prostituição, que é um pecado muito grave. Realmente, Sansão, no finalzinho a gente já fica na dúvida, porque Sansão realmente vacilou bastante no finalzinho, né? Mas foi a vontade de Deus, do início ao fim, tá, gente? Não quer dizer que seja a vontade de Deus para você nesse sentido também. Olha lá, hein, gente, cuidado. O Ricardo Freire, ele lembrou da misericórdia de Deus pelo povo que repetidas vezes foi apóstata. E apostasia é o próximo tema do nosso vídeo. Então hoje nós terminamos Juízes 3 ao 16 e vocês vão ler outro texto. Ô Ricardo, realmente o povo de Deus tem uma tendência à apostasia enorme. E outra, tendência à idolatria gigantesca. Nós estamos sempre tendo que ser chamado a atenção, né? E por isso que nós vamos ler 2 Reis, anota aí, próximo tema, 2 Reis 22, aí você vai até o 24. Você vai ler o 23, você vai ler o 23 e o 24, que significa o reinado de Josias, tá, gente? 22, 23, 24, reinado de Josias. E na semana que vem o vídeo vai ser sobre 2 Reis 22 até o 24. Eu leio o 22, o 23 e o 24, beleza? Bom, espero que você tenha aprendido alguma coisa com Sansão. Leve Sansão para dentro da sua igreja, vale a pena. Ele vai te ensinar também. E foi um vídeo longo, mas eu creio que Deus, ele também faz todas as coisas de forma perfeita, e até o tempo desse vídeo foi exatamente a quantidade de tempo que ele precisava para falar com você sobre os assuntos que nós tratamos aqui agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.